Abençoe, meu povo. Amém. Acho que tem aqui. Chico Bento vai aprender a usar a lapela, tá, gente? Então, qualquer coisa, os meninos vão me dar um help. Mas boa noite, gente. Boa noite. A paz, que coisa boa a gente estar juntos aqui nessa noite para aprender mesmo um pouquinho mais, né? A gente vai falar sobre os pilares da fé cristã. E como pilares, eu pedi os meninos para projetarem para mim. Como pilares da fé cristã, o próprio nome já diz, né? Aquilo que sustenta a nossa fé, aquilo que respalda a fé cristã. E isso é bênção. E o ponto, né, da gente estar trazendo isso é que muitas das vezes a gente se diz cristão, mas a gente não sabe no que a gente acredita. Né? A gente se diz evangélico, né, mas não sabe, né, os pilares, os pontos centrais que o evangelho traz. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né, ao longo desses dias. Hoje não é basicamente uma aula, hoje é uma introdução para a gente entender o projeto, e é uma introdução para a gente começar a entender como é que a gente vai estudar os pilares da fé. Então a gente vai começar aí com o seguinte: a gente tem que entender o seguinte, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse primeiro versículo é o que a gente se baseia, né, para a gente começar a estudar os pilares da fé cristã, que é justamente entender que a Bíblia ela foi dada a nós justamente para nos tornarmos aptos, não somente a responder da nossa fé, mas também para viver, né, a base dela, e também entendermos que Cristo mesmo é que nos deu as Escrituras. Então a gente vai começar a entender justamente isso para a gente ser uma pessoa sábia, para a gente ser verdadeiros cristãos, porque se a gente for dizer que a gente é cristão, o primeiro ponto é a gente entender o que Cristo ensina. Se a gente vai ser chamado de cristão, o primeiro ponto é justamente ver quais que são as ordenanças, né, quais são os mandamentos, quais são os ensinos. E o nosso objetivo nada mais é do que simplesmente torná-los conhecedores da nossa fé e aptos para responder sobre ela. Se alguém questionar vocês sobre o que nós acreditamos, não como igreja AME, mas como cristãos, a gente vai entender justamente sobre isso, sobre a diferença entre doutrinas primárias e doutrinas secundárias. As doutrinas primárias é que todo cristão, independente da placa, independente da região, independente da era, da época, da cultura, da região do mundo onde esteja, todos nós temos que acreditar igual. É essas doutrinas primárias. As secundárias são aquelas que são importantes, sim, mas elas não alteram o fato de nós sermos salvos ou não, de nós sermos chamados cristãos ou não. E aí a gente vai ter várias disputas, né? Vários cargos-chefes aí, como, por exemplo, o calvinismo e o arminianismo, se nós escolhemos Deus ou se Deus nos escolhe, isso é um ponto secundário. Você pode acreditar diferente. Aqui mesmo, nesse tempo, nós temos pessoas que pensam diferente a respeito desse mesmo assunto. Mas somos todos cristãos. Então, isso é uma doutrina secundária. A respeito dos dons, né? Os dons continuaram, os dons cessaram, os dons diminuíram. E são questões secundárias. Está desse lado. Nós continuamos sendo cristãos, mesmo estando divergindo em algum assunto ou outro. Mas as doutrinas primárias são aquilo que não pode mudar. É aquilo que não pode ser alterado. É aquilo que, independente das crenças secundárias, por exemplo, inclusive dos usos e costumes, igreja X se veste de uma forma, a outra se veste de outra forma. Para essas aqui, tal conduta secundária não é pecado, para outra se torna. Essas questões a gente não vai tratar. A gente vai tratar primeiro as questões de doutrina primária, que é o que de fato a gente precisa, e se caso a gente for questionado sobre isso, a gente vai ter o que dizer, né? A gente vai ter como estar falando. Então, seguindo aí, é tempo de resgatar a leitura das Escrituras e uma vida piedosa. Quando a gente falar, está na terceira página, se não me engano, de vocês. Vai ter o mesmo desenho de uma Bíblia. O que acontece é,
Quando a gente fala sobre vida piedosa, a gente não vai estar falando sobre questão de caridade, né, que é o que a gente geralmente associa a palavra piedade. A dar, né, sem olhar quem, amar, fazer doações. Isso sim, né, de fato é uma vida caridosa, mas quando a gente falar sobre vida piedosa na teologia, a gente dá esse termo para as pessoas que vivem em função do Senhor. Vivem para cargo de servir e glorificar a Deus. Então, quando a gente falar sobre uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que a obedece, é uma pessoa que congrega, é uma pessoa que evangeliza, e isso sim é o que a gente chama de vida piedosa. Essa vida piedosa, esse termo ele ficou muito popular há muitos anos atrás, quando a gente teve um grupo chamado puritanos. E esses grupos de puritanos, eles eram tidos como extremistas, mas eram pessoas que, de fato, quase que levavam ao literal o comer e beber para a glória de Deus, como de fato deve ser. Né, eles viviam a sua vida integralmente para servir o Senhor. Então, mesmo não sendo pastores em tempo integral ou missionários em tempo integral, eles se preocupavam em como eles poderiam servir a Deus em qualquer situação. Então, o versículo que a gente tem como base para viver esse tempo de vida piedosa, de resgate das Escrituras, é justamente 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando a gente pega esse versículo, ele é lindo, mas na prática, ele chega a ser um pouco complicado, porque às vezes a gente não consegue responder questões muito básicas da nossa fé. Por exemplo, quem é Deus? E por mais que a gente tenha um relacionamento com Deus de maneira ali, pessoal, a gente não consegue definir quem é o Senhor para alguém. Então, a gente vai vir com esse estudo justamente para a gente entender. Ai, Deus. E aí, o que a gente geralmente, rapidamente, a gente responde? Deus é tudo para mim. É verdade? É verdade. Deus, ele é especial, Deus é meu tudo, é o mais importante. E é verdade, eu acredito em você. Mas quem é Deus? As Escrituras têm essa resposta. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus, ele é espírito. A Bíblia vai dizer que Deus ele é eterno, que não tem começo e também não tem fim. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele é onipotente, onipresente. Então a gente começa a ver os atributos que estão atribuídos a quem Deus é, e não somente aquilo que ele faz por nós ou como nós nos sentimos em relação a ele. Por exemplo, Deus é meu tudo, é como eu me sinto em relação a ele. Ele me sana. Então a gente vai entender justamente isso. Para a gente viver uma vida piedosa, para a gente ser crente de verdade, a gente precisa estar apto a responder, né, a testificar sobre a nossa fé. Então esse é o nosso objetivo. E aí a gente vai para a nossa metodologia. A gente tem aí leitura da apostila, exercícios que se encontram na apostila. Vocês vão ver que no final de cada lição a gente tem alguns exercícios bem basiquinhos. Introdução à matéria, explicação detalhada, referências, aplicação, momento de perguntas e respostas e comentários. Mas a questão é, se a gente for olhar, pilares da fé é bem interessante porque a própria palavra pilares da fé tem duas letras aí, que eu marquei de vermelhinho, P e F. Quando a gente tratar sobre pilares da fé cristã, é como literalmente fosse um PF mesmo, é o prato feito. Então, o que a gente precisa para estar nutrido? Qual que é o prato feito que a gente vai ter, que ele ali é completão e não tem erro? É justamente isso. E quando a gente falar sobre PF, a gente vai ter algumas formas de trabalhar. A gente vai ter primeiro o cooking, né, o cozinhar. Então, no cozinhar, o que a gente vai fazer? Eu vou estar preparando a aula, sim, mas vocês vão estar estudando a apostila. Então, vamos fazer esse combinado aí. A gente vai estar cozinhando o que a gente vai tratar aqui nesses dias de quarta-feira juntos. Passou essa parte de preparo, que é a leitura da apostila e fazer os exercícios em casa, estudar, porque isso faz até com que vocês tenham que perguntar e questionar. O segundo ponto é servir ou partilhar, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, que é justamente introduzir a matéria. A gente vai tratar sobre o assunto do dia, a gente vai fazer uma explicação, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, e a gente vai trazer as referências bíblicas, porque a gente precisa recorrer às Escrituras. E logo depois a gente vai se alimentar. O que é alimentar? Onde que isso se aplica na minha vida? Como é que isso vai aplicar no meu dia a dia? Porque a Bíblia ela é um manual prático, não é só uma questão distante, não é só uma questão teórica, a gente consegue enxergá-la na nossa vida. E o outro ponto
é digerir. Se vocês tiverem perguntas, a gente vai estar aqui para responder. E se eu não souber responder, a gente tem os pastores aqui que vai conseguir responder para vocês. Talvez eu não consiga. Mas a minha oração é que, de fato, chegue um tempo, e talvez esse tempo já tenha chegado, em que eu não seja útil. Porque isso é a vida da igreja, né? A gente vive em constante aprimoramento. Então, os recursos que a gente tem é justamente a apostila, a Bíblia de vocês, tragam a Bíblia de vocês, risquem a Bíblia. Quer dizer, tem gente que não gosta de riscar, então tragam um caderninho para riscar, mas aproveitem isso, a gente vai ter slide. E também eu vou estar deixando aqui um QR Code. Sempre vocês vão ver um QR Code no cantinho do slide, que é caso vocês queiram fazer uma pergunta. Se a gente não tiver tempo de responder no dia, a gente volta com as respostas no outro dia. E eu vou estar disponibilizando para caso alguém esteja muito longe. No grupo do Homem Membros tem o mesmo link das perguntas, que aí a gente sabe por onde responder vocês. Não precisa colocar nome, caso alguém tenha dúvidas, né, tenha receio ou vergonha de perguntar. Então vamos começar agora a gente entender a nossa primeira aula aí. Que na verdade não é uma aula, mas é uma introdução para a gente começar a entender como a gente deve absorver. Como é que a gente deve abrir o nosso coração para as aulas que vão vir. Então, o primeiro ponto que nós temos aí é justamente qual é a importância das escrituras na espiritualidade. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que estudar? E a verdade é que, por longas eras, a gente delegou o estudar. A gente delegou o ler as escrituras. Justamente por uma visão errada que a gente tem sobre pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Então, a gente pensa assim, o cuidado do meu irmão não é responsabilidade minha, porque eu não tenho dom de pastoreio. A leitura aprofundada das escrituras fora da minha vida devocional, ela não cabe a mim, porque já tem mestres na igreja, mas a verdade é que isso não é uma realidade. A espiritualidade, ela depende do conhecimento, e a espiritualidade, por mais que ela participe do coletivo, que ela se alimente no coletivo, ela é extremamente necessária no individual. Então, a gente vai aprender hoje justamente essa questão aqui, olha. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. E são elas que de mim testificam. Isso é Jesus está dizendo aqui nesse texto de João, capítulo 5, versículo 39. E a verdade é que os judeus, eles realmente acreditavam que se eles lessem as escrituras, eles iam extrair dali, eles iam conseguir obter informações que eram necessárias para eles conseguirem ter vida eterna. Eles não estavam errados, realmente. As escrituras, elas contêm informações preciosíssimas se a gente quer ter a vida eterna. Porém, o que faltava era a compreensão de que o que as escrituras estão revelando. E, de fato, né, o pastor até falou muito bem no domingo passado sobre essa verdade que as escrituras traziam, né, era Jesus Cristo, que é, de fato, a informação mais importante. Só que a verdade é que eles viviam essa vida legalista, né? O que é legalismo? É o merecer. Então, eles estudavam a Bíblia, tentavam extrair dela as informações necessárias para terem a vida eterna, porém, eles rejeitavam a verdade. Então, quando Jesus chegou, ele foi de cara descartado. Por quê? Eles tinham ali as escrituras e com o judaísmo, né, a religião, eles acabam comparando. Peraí, as escrituras dizem que virá aqui um redentor. E vai vir um libertador. Nós estamos aqui pagando impostos altíssimos para Roma. Mas quando Jesus chega pobre, quando Jesus chega não com a aparência que eles esperavam, sem nenhuma cavalaria, sem nenhum exército, eles comparam e falam assim, opa, isso aqui não queremos. Não é esse Jesus. Então eles rejeitam a verdade, rejeitam Jesus, é aquele que poderia dar vida eterna. Então quando esse versículo chega e fala assim, olha, examine as escrituras, e ele traz um alerta para a gente falando assim, olha, porque vós cuideis ter nelas vidas eternas, vocês precisam lembrar também que não é apenas meras informações, mas são informações que testificam de um Jesus Cristo, né, aquele que é vivo. Porque se a gente não dá essa importância, né, se a gente não se relaciona corretamente com as escrituras, corre o risco da gente vir à igreja, abrir a Bíblia, ler as escrituras e mesmo assim não ter um encontro e um contato real com o Senhor.
Então, a gente precisa entender justamente essa questão, né, de como a gente se relaciona com as Escrituras. Porque, de fato, elas são importantes para revelar o Filho, e isso deve ser uma leitura não apenas metódica de conteúdo teórico, mas deve partir para a prática, né, de encontrar, de fato, com Cristo. Então, a gente vê que a importância que a gente precisa dar e como a gente precisa se relacionar com ela. Então, na medida que a gente começa a ter esse relacionamento com as Escrituras, não só como uma questão teórica, a gente começa a entender o seguinte: quando a gente se relaciona com o objeto de estudo, eu não observo mais de maneira neutra. É impossível, a partir daí, ser imparcial. Essa parte ainda não está na apostila de vocês, mas o que a gente quer dizer com isso? Se você entende que não é só uma questão teórica, se você entende que agora você precisa se relacionar com as Escrituras para encontrar o Deus das Escrituras, você passa a não se envolver com ela de maneira neutra. Então você não lê e fica da mesma maneira, você precisa ver uma mudança em mente, uma mudança em comportamento, uma mudança em vestimenta, uma mudança em todas as áreas da sua vida, porque você não consegue mais ser neutro em relação a ela. Então a gente precisa começar a enxergar isso. Então a gente vai começar a entender por parte de onde. Tem um versículo que está em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo o seguinte, que se nós abandonamos o estudo das Escrituras, se nós não obtivermos esse costume, esse hábito de ler, de meditar, de se deleitar, esse hábito de estudar profundamente as Escrituras, nós perdemos a esperança que vem dela. Porque nem todos os dias nós vamos ser tão crentes como nós gostaríamos. Nem todos os dias nós seremos tão cristãos como nós desejamos. E é por isso que nós precisamos das Escrituras nos lembrar do porquê nós começamos a seguir esse Cristo. Vai ter dias que o desespero vai ser tão grande que a última coisa que nos lembraremos é da eternidade com Cristo. E as Escrituras, elas vêm para nos lembrar justamente dessa esperança que nos alimenta. E é no momento em que nós, como já dito, nós não temos todas as respostas, nós temos várias questões, nós temos várias dúvidas, e nós somos seres curiosos. Prova disso é que Eva, por curiosidade, comeu de um fruto. E talvez pela mesma curiosidade, Adão também comeu, e nós estamos aqui na situação que estamos. Porque nós somos, né, seres curiosos. Mas é estudando nas Escrituras que nós começamos a ter as respostas que nós precisamos. É quando nós estudamos as Escrituras que nós lembramos da esperança que nos faz caminhar um pouquinho mais. E é justamente porque foi escrito para o nosso ensino que nós precisamos nos debruçar sobre ela. E um ponto crítico da gente abandonar o estudo das Escrituras é justamente a apostasia. E o que seria apostasia? Apostasia, quando a gente fala sobre esse termo, a gente está falando sobre o abandono da fé. E quando a gente fala sobre o abandono da fé, é muito rápido e imediato na nossa mente, quando a gente fala assim, olha, alguém que se apostatou da fé, alguém que se desviou da fé em Cristo Jesus, é alguém que passou a viver em prostituição, é alguém que passou a viver em bebedice, é alguém que passou a viver no lamaçal, é alguém que pulou no chiqueiro. Só que não é bem essa apostasia que a gente vai tratar. Não é sobre bem isso que Hebreus, por exemplo, está dizendo. Quando a gente vai falar sobre apostasia na Bíblia, a gente está falando muito além do que esse chiqueiro exposto de maneira externa. Até porque esse tipo de apostasia não precisa ser crente para condenar. A pessoa, quando ela se desvia do evangelho e ela agora começa a viver uma vida dissoluta, os próprios ímpios condenam, falam assim, mas você não era da igreja? Você não era cristão? Você não era evangélico? Por que você está aqui no meio de nós? Por que você está nessa festa? Por que você está com essas condutas? Que roupa é essa que está usando? A gente fala sobre algo muito mais. A gente fala sobre coisas que está ali dentro no subconsciente das pessoas e que é algo, por exemplo, um defunto mesmo, está morto, porém maquiado, e por isso acha que está tudo bem. Quando a gente fala sobre apostasia aqui na Bíblia, principalmente Hebreus,
a gente vai estar falando sobre pessoas que viveram sobre o seu abandono da fé para um desvio doutrinário. A gente não está falando sobre uma pessoa que se desvia e vai para o mundão. Quando fala sobre apostasia, são pessoas que continuam se intitulando religiosas, continuam vivendo a sua vida maquiada, disfarçada, porém vivem em abandono da fé. E a gente vê isso muito em Hebreus. Então a gente vai entender muito essa necessidade do estudo das Escrituras para a gente não apostatar da fé, continuar sentando nos bancos das igrejas e fingir uma fé viva enquanto por dentro estamos mortos. Tem um escritor que eu gosto muito, ele também é pastor, ele é uma das nossas referências de teologia reformada, o nome dele é John Piper, e ele tem uma frase que diz o seguinte: jamais menospreze a leitura diária das Escrituras, e quando ler, lembre que Deus está falando com você. Portanto, precisa crer e agir de acordo com o que ele diz. Acredito que toda apostasia, todo abandono da fé, todo desvio, doutrinário, começa em se negligenciar essas duas regras. Crer que a Bíblia diz e praticar mesmo o que a Bíblia diz. Então, John Piper ele começa a trazer para a gente dois extremos aqui. Ele falou assim, olha, toda apostasia ela começa com o abandono da fé. E a gente sempre se julga super-herói demais. A gente fala assim, olha, eu nunca chegarei no nível de abandonar a minha fé. Mas todo abandono de fé começa com um abrir mão das Escrituras. Então, aquele crente que se converteu e lia a Bíblia 7 dias por semana, passa a ler 6, e 5, e 4, e 3. E aquele crente que já é velho de casa e tinha uma prática de estudo das Escrituras, passa não apenas não estudar as Escrituras, mas apenas ter uma vida devocional. Que aquele dia eu leio, acordo de manhã, leio 3, 5 versículos, mas eu não me aprofundo em estudo. Eu tenho ali uma leitura devocional. Então, todo o abandono, ele vai escalonando até que essa pessoa ela viva um desvio doutrinário. Um ponto que a gente vê sobre a apostasia, esse abandono da fé nos Hebreus, o escritor aos Hebreus ele deixa bem claro que o contexto que eles estavam vivendo não era que pessoas estavam voltando para suas práticas idólatras, para a sua vida de prostituição, mas eles estavam abandonando o cristianismo, que era uma religião simples. Não tinham grandes templos, as reuniões eram nas casas, não tinham deuses esculpidos em ouro, não tinha nada muito glamuroso. E o que eles pensavam? Uma religião, Deus num lugar tão simples. E qual era a apostasia deles? Não era ir para adorar um ídolo, mas era voltar ao judaísmo de antes. E qual que era o risco de voltar para o judaísmo? O judaísmo já tinha crucificado Cristo. Então, quando eles voltavam para o judaísmo, eles crucificavam Cristo novamente, que é o que Hebreus diz. Vocês estão crucificando Cristo novamente, que vocês estão voltando para as práticas onde que é externo é mais importante do que aquilo que é interno. Vocês estão voltando a uma prática onde que a fé baseada num Cristo que deu vida eterna para vocês não é tão importante porque não é glamuroso. Então, vocês estão voltando para as práticas que vocês querem a Arca da Aliança, onde vocês querem a menorá, que é como se fosse um grande candelabro, vocês querem os templos gigantescos, vocês querem recursos de ouro, vocês querem grandes povos, grandes ritos, vocês querem grandes louvores, mas o evangelho, ele é puro e ele é simples. E o fato do evangelho ser puro e ser simples não faz dele raso ou menos importante. Então a apostasia é justamente esse ponto, onde nós nos negligenciamos. Então Hebreus, nesse ponto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós, no Hebreus capítulo 5, versículo 11, ele fala que nós começamos a nos tornar negligentes a ouvir, que é quando a gente vem à igreja e a gente quer cultuar, a gente quer louvar a Deus, a gente quer cantar, a gente quer encontrar com os irmãos, mas nós não estamos aptos a passar longos períodos ouvindo as Escrituras. Isso já demonstra uma certa resistência ao aprender e ao perceber as Escrituras. Então, cabe a nós entendermos que a negligência das Escrituras é pecado. Negligenciar o estudo é pecado. Negligenciar aprender mais sobre Deus e as suas ordenanças é pecado. E isso significa já uma apostasia no meio religioso. Quando a gente vai ver sobre isso, eles não estavam experimentados na palavra da justiça. Isso também é Hebreus, capítulo 5, versículo 13. O que significa não estarem experimentados na justiça? A gente sabe realmente o que Deus requer de nós?
A gente sabe que Deus realmente pede de nós e a gente está cumprindo tudo isso? Se não, já é um ponto também de apostasia, de abandono da fé. E o próximo ponto que Hebreus trata é o capítulo 5 também, no versículo 14, que é vocês não conseguem, o escritor dizendo ao seu público, vocês são incapazes de mastigar alimento sólido. Isso é terrível. A pior decepção que Paulo teve com a igreja, com as igrejas quando ele pastoreava é: eu vim aqui, evangelizei vocês, e aí eu implantei uma igreja, e já se passou o ano, e vocês continuam tendo as mesmas dúvidas. E aí passou mais um ano, vocês continuam tendo as mesmas dúvidas. E passou mais um tempo, vocês continuam tendo as mesmas dúvidas. Espera aí, a gente não tem alimentado vocês? A gente não tem conseguido evoluir? Então ele fala assim, olha, se a gente não consegue perceber uma melhora no nosso entendimento, se a gente não consegue perceber uma melhora no nosso comportamento, a gente também está em um estado de alerta. Então a gente precisa entender que ele vai traçar um versículo, ele traz um versículo e fala assim, olha, ele fala assim o seguinte, que a gente precisa ter a nossa mente iluminada. E essa mente iluminada está falando justamente sobre manusear bem as Escrituras. É sobre vocês saberem ler e compreender. É sobre a gente saber ouvir e discernir o que Deus está falando. Mas, Mateus, tá, entendemos o perigo da apostasia. A gente já entende que o abandono da fé não é apenas ir para o mundo, mas a gente estar dentro da igreja e não viver a fé, ou como a própria Bíblia diz, criar comichão nos ouvidos, não ouvir as Escrituras e não absorvê-la. A Bíblia vai dizer o seguinte, que quanto a isso, é como habitar numa casa construída na areia. Se não me engano, em Mateus 7. Vai dizer, olha, casa construída na rocha, casa construída na areia. Essa casa que a gente constrói sem o conhecimento bíblico, ou seja, todo louvor bem entoado, bem afinado que nós cantamos sem as Escrituras, toda pregação influente, eloquente que nós pregamos sem as Escrituras, toda casa em festa, cheia e reunida sem as Escrituras, é como uma casa de areia, que se vocês perceberem está dentro de uma ampulheta, é questão de tempo para desmoronar. Se vocês constroem uma casa sem edifício, vocês já sabem o resultado dela. A mesma questão é a nossa vida espiritual. Então, se vocês perguntarem, Mateus, qual é a importância das Escrituras na nossa espiritualidade? É isso aí. É a gente ter uma vida plena e duradoura. E não nos enganarmos debaixo de um teto sem pilares resistentes. Então, que a gente entenda que, de fato, nós necessitamos de uma espiritualidade sólida. E aí a gente começa a entrar no ponto que, de fato, nos interessa hoje começar a perceber. Qual é a relação entre a Bíblia e a espiritualidade? A gente já viu aí que se a gente não conhece as Escrituras, a gente perde. E a gente já viu que se a gente não tem as Escrituras, a gente já está em ameaça de apostasia. Mas um ponto que a gente precisa tratar é o seguinte, a relação que a Bíblia tem com a nossa espiritualidade é justamente que nela a gente encontra esperança para a vida futura. Ninguém consegue ter esperança após a morte de maneira integral e concreta, senão por meio das Escrituras, pelo próprio autor da eternidade. Então a relação com a nossa espiritualidade é, todo mundo espera algo do futuro. E se você pergunta para qualquer um, inclusive para o ateu, você fala assim, olha, tá, hipoteticamente, se há um Deus, se há uma vida após a morte, o que você prefere? Todo mundo vai dizer, eu quero ir para o céu. Então é a Bíblia que vai trazer essa esperança para a gente de maneira concreta, de maneira racional. E para isso a Bíblia nos dá também orientação para a gente conseguir esperar, para a gente conseguir esperar de maneira certa, de maneira coerente. Eu falo com os meninos do pré-batismo que a Bíblia nada mais é do que algo para a gente viver bem e viver certo. É na Bíblia que a gente tem em quem devemos crer e como devemos obedecê-lo, como devemos viver. Então a gente precisa aprender isso. E é nas Escrituras, seguindo aí o porquê que a gente tem a Bíblia ali relacionada à nossa espiritualidade, é que nela que nós encontramos ânimo e consolo. As Escrituras por si só, elas nos consolam. As Escrituras por si só, elas já nos trazem mensagem de ânimo nos nossos dias de dificuldade, de tristeza. É
próprias escrituras que a gente encontra consolo até após o nosso pecado, como aconteceu com Davi. Davi, ele recebeu consolo de Deus na confissão de pecados e na meditação das escrituras. Nós não precisamos que nos enalteçam o nosso ego. Nós já temos escrituras que são suficientes para nos consolar. Nós temos também nas escrituras correção e instrução. Nós só sabemos que estamos errados quando nós nos debruçamos sobre ele e falamos assim, olha, a Bíblia condena o meu erro, mas apesar de condenar o meu erro e jogar ele no meu rosto, ele também me dá instrução para sair dele. A Bíblia não é algo que nos acusa, que é outro ponto que a gente trata com os meninos aqui do pré-batismo, que é, o Espírito Santo não nos condena. Ele não nos acusa nesse sentido. Satanás já tem esse papel. Ele já nos acusa. Mas o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos mostra, ele nos orienta. E uma forma que o Espírito Santo tem é justamente as Escrituras. E às vezes a gente fica orando e chorando, falando, Senhor, fala comigo, mas nós não abrimos a Bíblia. E lá a gente já tem correção e instrução o suficiente. Outro ponto que nós temos sobre as Escrituras, em que ponto as Escrituras estão relacionadas à nossa espiritualidade? É sobre deleite e disciplina. A Bíblia é o suficiente para nos alegrar. A Bíblia é o suficiente para nós sentirmos prazer. Eu brinco com os meninos também no discipulado, que qualquer gênero que você goste de ler, a Bíblia vai ter para te oferecer. Quer história de terror? Tem. Quer história de guerra? A Bíblia tem. Quer romance? A Bíblia tem. Todo tipo que você gosta de poesia, de poema, a Bíblia tem para te oferecer. Então a Bíblia é o suficiente também para isso. Mas, agora a gente entra de fato num ponto extremo do porquê que as Escrituras elas se relacionam com a espiritualidade. Justamente o motivo pelo qual nós precisamos dela é o pecado e a queda. E todo mundo sabe qual que foi o pecado. O pecado entrou por Adão, né, e por Eva, e como o pacto que Deus tinha feito com Adão não era só sobre Adão, era sobre toda a humanidade, como ele pecou, todos nós pecamos. Então essa já é uma resposta, mas se eu não participei com Adão do pecado, por que eu sofro tanto? Porque Deus tinha feito um compromisso com Adão para toda a humanidade, não somente para ele. Então todas as bem-aventuranças, todas as alegrias, todo presente que Deus daria a Adão seria dado a toda a humanidade. E quando Adão peca, ele quebra o acordo que não foi feito somente com ele, mas com toda a humanidade. E aí a gente chega nisso. Adão peca, é expulso do Éden tem toda a série de consequências, e dentro dessa série de consequências, a gente tem o desligamento de Deus. Eles agora têm um relacionamento rompido com o Senhor. E como parte do castigo pelo pecado, agora o homem é carente de alguém que o conduza. O homem agora sem Deus, que era a fonte inesgotável das respostas do homem, agora o homem sem Deus, que era a fonte que saciava todo o desejo humano, sem ele, o homem está perdido e com seus desejos sem resposta. E a gente costuma falar assim, olha, o problema é o desejo, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, mas a verdade é que não, nós não temos vontade, nós somos vontade. Nós não temos desejos, nós somos desejos. O Adão, ele foi feito completo em Deus. E quando tirou Deus do homem, só sobrou um grande vazio. Existe, se não me engano, em hebraico, uma palavra chamada nefesh. Nefesh significa garganta profunda ou desejo profundo. Significa que o homem ele foi feito para ser insaciável, porque Deus é infinito. E sendo um Deus infinito, ele poderia saciar toda a demanda que o homem poderia ter no Jardim do Éden. Só que agora, quando o homem sai do Jardim do Éden, ele se vê com um monte de compulsão sexual, com um monte de avareza financeira, ele se vê com um monte de corrupção, porque nada consegue o responder. E por isso que o pecado ele começa a escalonar. Alguém que começou roubando um troco que voltou errado de 30 centavos, no outro dia está roubando um banco. E é por isso que alguém que começou numa pornografia na adolescência, quando vê, está estuprando alguém. Porque nada pode saciar o desejo do homem, a não ser o próprio Deus. Então, quando Adão ele se vê sem o Senhor, ele se vê sem alguém que o conduza. Ele vê sem alguém que o direcione. Ele vê sem alguém que o responda dos seus questionamentos. E é por isso que o homem precisa das Escrituras. É por isso que nós precisamos da Bíblia.
Se nós não tivermos o Senhor, se nós não tivermos o seu manual, não duvidem do que vocês são capazes. Eu não duvido do que eu sou. Porque o homem sem Deus, ele pode caminhar por caminhos desastrosos. E é por isso que a consequência da queda foi justamente essa. A humanidade sempre buscou algo para ocupar o que perdeu e se orientar de novo. E é por isso que o homem começou a criar vários deuses. É por isso que o homem começou a criar várias leis, várias novas normas. É por isso que o homem começou a escalar. Olha, a gente pode mais, deseje mais, pense mais. E aí o homem começou a afundar no pecado justamente porque eles queriam ocupar esse espaço. Se nós já não temos Deus mais, quem poderá ocupar esse espaço? E aí o homem ele começa a criar os seus deuses. E aí a gente vai ver que esse é um problema muito mais sério do que a gente pensa. Porque eles agora, já que eles não tinham o Deus propriamente dito, o Criador de todas as coisas, eles agora começam a criar um Deus onde que eles possam manipular. Um Deus onde que eles possam ver. Então eles começam a representação visível de Deus, e uma prova disso é o próprio bezerro de ouro. A gente vê que Moisés, ele certa feita, após libertar o povo do Egito, após eles serem vistos inúmeros milagres e provisões da parte de Deus, ele sobe ao monte, Moisés ele sobe ao monte para conversar com Deus, para falar com Deus, e aí o povo agora ele fala assim, olha, Moisés está demorando a voltar. E sabe o que me choca sobre essa relação do povo, Deus e Moisés? É o que eles vão dizer em Êxodo, quando Moisés demora um pouquinho mais a voltar. Eles começam a juntar as joias, juntar todo o ouro, criam um bezerro, uma representação visual de Deus, e aí eu fiz questão de colocar com Deus minúsculo, e eles falam o seguinte, olha só o que eles vão dizer. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Eles dizem assim, olha, faz-nos ídolos para que tenhamos deuses que nos guiem. Lembra lá? O homem ficou sem orientação, o homem ficou sem destino, o homem ficou sem alguém que o responda. Porque Deus virou as costas? Não, mas porque o próprio homem virou as costas para ele. E eles dizem assim, olha, tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito de Moisés que nos tirou do Egito. E isso não era um pensamento apenas do povo. Isso era um pensamento também da liderança. Olha só que uma liderança que não tem manuseio das escrituras também joga o povo no buraco. 2 versículos depois, ele vai dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer o seguinte, quando Arão, irmão de Moisés, um dos líderes do povo, ele vê tudo isso, ele fala assim, olha, quando Arão constatou quando o povo tinha ficado feliz com aquilo, ou seja, como o povo tinha ficado feliz com a idolatria, construiu um altar de fronte ao bezerro e proclamou, amanhã haverá uma celebração dedicada ao Senhor. Então, uma liderança e um povo que não manuseia as escrituras está fadado a isso. E prova disso é que ao longo da história a gente teve Dagon, que foi, eu vou colocar aqui alguns deuses citados na Bíblia, né? Dagon, Aserá, Baal, Moloque, qual recebia ofertas de crianças mesmo, era oferecido para ele de crianças. O templo de Dagon existia uma imagem onde ele tinha um grande círculo na barriga, onde crianças, né, bebês recém-nascidos eram jogados como ofertas a Moloque. Mamon, que não é uma divindade com um ídolo construído, mas é o que Deus vai dizer que existem ídolos internos e externos. O interno é Mamon. Mamon é o deus do dinheiro, né, a avareza. A gente tem aí também Diana, que era a deusa da fertilidade, ao qual a gente existia várias feiticeiras e prostitutas nos templos, onde o sexo era tido como forma de culto. A gente tem Astarote também, que é um outro deus, justamente porque o povo queria um deus. O povo queria. Oi? Queria um Deus para ver e um Deus para manipular, um Deus que suprisse as suas necessidades. Enquanto Mamon supria as suas necessidades financeiras, Diana supria as suas necessidades sexuais. Então a gente tinha tudo isso. Obrigado. Então a gente vê que não para por aí. Prova que nós precisamos das escrituras, precisamos das orientações, é que o seu próprio relacionamento com Deus pode ser corrompido e você nem perceber. A Arca da Aliança era o que representava Deus no meio do arraial dos hebreus, dos israelitas, e era
quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, onde estava a representação de Deus, o próprio Deus mandou construir isso para lembrar o povo da sua presença. A nuvem se arrastava, os levitas vinham, tiravam o tabernáculo, seguiam com a nuvem, e isso era a representação de Deus. Mas teve uma época onde existiu o sumo sacerdote Eli, os seus filhos Ofni e Finéias, e aí eles entraram em tempo de total libertinagem, de corrupção, e o que aconteceu? Deus ele sempre tratava o povo com guerra. Era a forma como um pai dele disciplinar os filhos. E aí eles entraram numa guerra contra os filisteus venceram a primeira parte da guerra e eles pensaram assim, tive uma ideia, vamos trazer o nosso amuleto, vamos trazer a Arca da Aliança, não usando a Arca da Aliança como referência ao Senhor, com reverência, mas utilizando como amuleto. E é a mesma coisa que muitos de nós fazemos. Usar Deus como um amuleto. Muitas das vezes até tatuamos o nome do Senhor. Muitas vezes carregamos a nossa Bíblia debaixo do braço como um amuleto, colocamos aberta com o Salmo 91 em nossa sala, com o Salmo 23, usando Deus como amuleto. Isso nada mais é também do que uma idolatria dos recursos que o Senhor nos deu para nos lembrar dele com reverência. Então eles começaram a usar, e isso está em Samuel, do capítulo 4 até o 8. Olha só, 4 capítulos para tratar de como Deus ele é tratado de maneira errada no meio do seu próprio povo. Outro ponto sobre um ídolo é a gente tratar qual que é a sua religião. Às vezes a gente fica pensando em religião de maneiras externas, então a gente usa ícones da religião. Por exemplo, se a gente for tratar de matrizes africanas, a gente vai ter ali os orixás, a gente traz os orixás como ícone, o padê, né, as oferendas, todo o rito. Se a gente for para o budismo, a gente vai ter elementos naturais, de reencarnação, de aperfeiçoamento moral, e a gente faz a mesma coisa com o cristianismo. Ah, você é cristão, o que quer ser cristão? Ah, a gente tem a Santa Ceia, a gente pega um ícone do cristianismo e utiliza como base de fé. Mas não é bem por aí, a gente precisa começar agora a pesquisar quais que são as religiões do nosso coração. Porque por mais que nossa vida tenha uma cultura cristã, muitas vezes o nosso coração tem uma própria religião. E como é que a gente consegue perceber a própria religião? A gente começa a entender que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aí o cristianismo ele vem justamente para tirar isso do nosso meio. Se a gente tem, então, o nosso coração como uma fábrica de ídolos, muitas das vezes a nossa família é uma fábrica de ídolos. A gente coloca a nossa família acima do Senhor. Nós colocamos a nossa família como ponto mais especial do que Deus. Eu não estou falando da igreja, estou falando de Deus. A gente coloca o nosso filho é o nosso querido e o nosso protegido, então a gente não os disciplina, a gente não o educa, afinal, meu Deus, é o meu Senhor. A maternidade foi muito sonhada. E a gente coloca o filho como o precioso, acima do Senhor. E não estou dizendo para não amar o filho, para não amar a família. A gente começa a amar o dinheiro. Qual é o ídolo que o nosso coração tem levantado, tem criado? A gente tem alguns exemplos aqui. Um dos exemplos que a gente tem colocado como ídolo do nosso coração são as manifestações e experiências espirituais, onde a gente vem para o culto não para receber de Deus a sua própria presença, mas a gente está mais focado em como nós vamos nos sentir, o que nós vamos sentir no nosso corpo, os arrepios, os choros, os dons propriamente dito, e a gente coloca os dons como o fim de si mesmo, mas o fim dos dons é nos lembrarmos do Senhor. Os fins dos dons é servir uns aos outros aquilo que o Senhor tem a oferecer. Mas a gente coloca como ápice do culto as experiências sensoriais, como nós nos sentimos. Nós colocamos como ápice do culto se falamos em línguas ou não. Nós colocamos como ápice do culto se houve profecias ou não. E isso é uma idolatria das manifestações, uma vez que nós não nos importamos se Deus foi louvado ou não. Mas se nós tivermos materializações suficientes para nós sentirmos que o culto foi bom ou não. Um culto pode ser silencioso. Se a presença do Senhor for louvada, glória a Deus por isso. Então tome cuidado com essas questões de manifestações e dons como fim da vida. Muitas pessoas passam a vida toda em busca de dons e não do Senhor. E os dons eles podem servir justamente para amaciar o próprio ego. Isso é idolatria do coração. Outro ponto que nós temos como idolatria, placas denominacionais. Tem igrejas que acreditam que só ela que vai reinar, só ela que vai receber os céus. E por mais que uma igreja possa não pensar assim, um ponto que se tem é a minha igreja é melhor do que a do outro. E não existe isso. Não existe. Nós temos sim igrejas que não são bíblicas, e essas não podemos chamar de igrejas, nós temos seitas por aí. Mas agora eu tenho a audácia de falar que a minha placa
é melhor do que a placa do outro, isso denota muito mais uma idolatria da minha comunidade. Tomemos cuidado. Amar a comunidade é certo. Colocá-la acima das outras é perigoso. Outra idolatria que o nosso coração levanta é justamente fanatismo político. Existe um livro, e isso se dá muito, principalmente nas épocas de eleição. Tem um livro de um outro teólogo que eu gosto muito, chamado Iago Martins, que chama A Religião do Bolsonarismo. A gente vai começar por essa, mas tem vários tipos de religião. Onde a gente colocou, né, um presidente como resposta da nação, como resposta de todas as condições. Isso nada mais é do que idolatria. E nunca foi se vista no Brasil uma idolatria tão grande quanto foi com Bolsonaro. E a gente pegava o nome Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, de fato Messias, um enviado de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós colocamos qualquer um ou qualquer coisa como resposta de uma nação, porque isso é idolatria política. Nós vemos que a Bíblia ela vai traçar o seguinte: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e não um representante político. E aí as pessoas começavam a brigar entre si, perder o respeito umas com as outras, abusar dos seus dotes de oratória e se colocarem acima em debates políticos, não somente para mostrar uma resposta bíblica, porque não era esse o interesse, mas mostrar o quão seu partido era talvez melhor. Não por desejo por um Brasil melhor, mas sim por causa de um fanatismo religioso. E o fanatismo religioso, político, ele não é apenas com questão de presidência. É a mesma coisa que a gente faz com Israel. Nós tiramos Cristo do trono e colocamos Israel em muitos momentos. Quando a gente volta a querer o judaísmo e começa a querer enfeitar, e não estou falando sobre enfeites, pessoal, estou falando sobre a intenção do coração, de colocar uma arca da aliança, uma menorá, tocar o shofar, e está tudo bem, se isso faz parte da liturgia da igreja, mas qual é o lugar que isso tem tomado o coração? Querem o judaísmo de volta porque o Cristo não é suficiente ou porque é uma questão litúrgica? Vamos pensar muito nessa questão de patriotismos, né? Isso também pode ser um ídolo do coração. Outro ponto que pode ser um ídolo do coração, e eu prometo que eu estou terminando, é o próprio sofrimento. Às vezes a gente coloca a nossa história de sofrimento como uma história redentiva da nossa vida, e o sofrimento não redime pessoa alguma. O único sofrimento que é capaz de redimir uma pessoa é o sofrimento de Cristo Jesus. Mas nós pautamos o Evangelho, nós pautamos as nossas pregações em cima das nossas experiências pessoais e particulares. Nós falamos, olha como eu sofri, olha como superei, olha como passei, como se o nosso sofrimento fosse servir de redenção para outra pessoa. Isso nada mais é do que idolatria da nossa própria história. Quando nós começamos a pregar não um Cristo ressurreto, mas o Mateus sofrido, nós precisamos tomar cuidado até mesmo quando nós lidamos com os livramentos que nós passamos. Porque isso pode se tornar um ídolo do nosso coração. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Vou tratar mais superficial. Outro ídolo que a gente pode ter no nosso coração é justamente a sexualidade. E quando nós falamos sobre sexualidade, nós acabamos limitando o assunto a pornografia e homossexualidade. Mas a sexualidade, ela pode ser um ídolo do nosso coração quando nós temos dois extremos. Uma frase muito comum são a guerra dos sexos, né? A gente vê essa frase há muito tempo. E aí, por um lado, a gente vê um grupo chamado Red Pill, que são homens, né, homens ao máximo, masculinidade, aquele perfil que a gente vê nas placas de barbearia, homens barbados, extremamente fortes. E o que o Red Pill falou ao longo da história? Qual que é? A gente precisa olhar não somente os frutos, mas olhar a raiz do Red Pill. A origem do Red Pill, ele vai traçar as mulheres apenas com finalidade reprodutora e inferiores aos homens em questão de importância. E isso é muito comum dentro de muitas igrejas, onde as mulheres elas são vistas como inferiores, como incapazes e apenas fruto de um prazer sexual ou para a reprodução, e esse não é a visão que Deus tem em relação às mulheres. As mulheres são parceiras extremamente necessárias na propagação do reino. As mulheres são pessoas que Deus instituiu e colocou com o mesmo nível de importância, e a submissão nada tem a ver com inferioridade.
Então, se a gente trata a sexualidade masculina como algo extremamente voltado ao prazer ou ao ego masculino, nós estamos em pecado e levantamos a masculinidade como um ídolo no nosso coração. Por outro lado, nós temos a feminilidade, né, ao máximo, que é a questão do feminismo, como as mulheres agora elas querem se rebelar contra os homens, de certa maneira, e essas mulheres agora elas começam a falar assim, olha, mas o meu corpo são as minhas regras, então eu que vou gerir as minhas gestações na maneira que se eu não quiser eu posso abortar, sou eu que vou controlar o meu corpo, sou eu que vou dizer e vou me colocar acima dos homens, mas eu digo que a resposta para o machismo, que é pecado e deve ser combatido, não é o feminismo, tanto quanto a resposta e o combate ao feminismo não é o machismo, mas a resposta para os dois pecados, para os dois ídolos, é a masculinidade e feminilidade bíblica. E é por isso que a espiritualidade precisa, a Bíblia está relacionada à nossa espiritualidade. Nós precisamos entender qual que é o perfil de masculinidade bíblica, porque senão ela também se torna um ídolo. E se tornando um ídolo, nós ferimos mulheres ao longo das gerações. E é por isso que a feminilidade bíblica ela é a resposta para o feminismo, porque o feminismo vem castrando homens ao longo da história. Então nós precisamos entender tudo isso. Então a gente precisa ver que a sexualidade ela é um ponto, porque não é apenas a questão da pornografia, não é apenas a questão da homossexualidade. Mas vocês já pararam para pensar também em vários aspectos, por exemplo, o voyeurismo? O voyeurismo é uma prática onde que as pessoas sentem prazer apenas de olhar o ato sexual. E o voyeurismo é praticado também dentro das igrejas, onde homens não têm o menor interesse em se deitar com a mulher, desde que o olhar para ela seja o suficiente. Então, eles olham pessoas que não são seus próprios cônjuges, ídolos, porque o prazer dele é o que está sentado no trono do seu coração. A mesma coisa as mulheres, na sua sensualidade, não somente as mulheres, mas os homens, onde coloca o ser desejado no trono do seu coração. Então, não importa se deita com alguém, importa se esse alguém olha para mim. Ídolo do coração. A sexualidade está muito mais voltada a como o coração se comporta do que o que o corpo fala, o que o corpo faz. Então tomemos cuidado com esse ídolo no nosso coração. E todo problema de sexualidade tem a mesma raiz. O ego do homem. O orgulho. Sabe, tem uma pesquisa que diz que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Só que isso é bem curioso, porque por mais ele seja o segundo país mais promíscuo do mundo, ele é um dos países mais cristãos. Então isso significa que os cristãos estão sendo os mais promíscuos. E o que significa isso em vias gerais? Significa justamente que o homem se assentou no próprio trono do coração, uma vez que a masturbação ela é resultado de um corpo cansado. Diz as pesquisas que as pessoas se masturbam geralmente no final do dia e nos finais de semana com maior índice, porque o corpo está cansado e a masturbação chega no orgasmo mais rápido, então ele anula isso, problemas dentro do casamento, anula a própria esposa para chegar no orgasmo mais rápido. Isso também acontece com as mulheres, que dizem que os homens não conseguem fazer ela chegar nesse ápice, porque estão cansadas, acabam caindo nesse tipo de problema, porque o orgulho Deus mandou, descansem. E aí, quando a mente e o corpo está cansado, o gatilho, a forma de alívio mais rápido, pecados sexuais. Eles já estão entronados, né, entronizados no nosso coração. Outro ídolo, prometo que estou correndo, gente. Então, a questão qual é o ídolo do coração que tem se levantado no nosso meio e como as escrituras vão o combater, porque o nosso coração é uma constante produção. Às vezes nós vencemos um e o nosso coração produz outro ídolo. Pensemos sobre isso. E é por isso que as escrituras são para pecadores, que são todos nós. São, sem dúvidas, para essas pessoas que têm dúvida. Então, se você tem dúvida sobre a sua existência, se você tem dúvida sobre os propósitos das coisas, é para você. E isso a gente está falando de pessoas velhas de casa. Não se sintam envergonhados. Nós sempre teremos dúvidas, e é por isso que a escritura está aqui. E também para os ignorantes, no sentido de pessoas que ainda não têm muito conhecimento, às vezes acabaram de chegar, acabaram de conhecer a Cristo. E aí a gente precisa entender isso aqui, olha. Essa questão do diabo. Né? A gente precisa lembrar que ele existe. E a gente precisa entender o porquê que a Bíblia é tão importante nesse sentido. Só passar aqui só um minutinho. Se o objetivo é
Porque eu não enxergo de longe, gente, então eu preciso ler aqui. Se o objetivo de estudar a palavra, olha só, se o objetivo de conhecer a palavra é conhecer para sujeitar a Deus e resistir ao diabo e às tentações dessa natureza pecaminosa que ainda nos cerca, a falta de conhecimento por si só já é um ato pecaminoso. Só ele, só o fato de você não conhecer e não querer conhecer o Senhor já é pecado. Então, às vezes, a gente se baseia muito. O Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, vou permanecer ignorante. Isso já é pecado. Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Isso se dava no Antigo Testamento por vias orais, tradição oral. O que significa isso? O pai falava para o filho falava para o neto, e assim todo mundo ia. Mas desde o primeiro século, a igreja já começou a ter registros. Porque se fosse depender só da tradição oral, em um dado momento da história, a gente ia perder as informações. Então Deus se preocupou em escrever as informações para que a gente sempre pudesse consultar. E por isso que um dos povos que a Bíblia vai trazer como um povo muito importante é justamente os bereanos. Porque os bereanos eram um povo que sempre que alguém estava falando algo, e vocês têm total liberdade de fazer isso agora, eles consultavam. Estava pregando, eles estavam lendo. Deixa eu ver se o que esse homem está falando é verdade. Pode ser mestre, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for, eu vou conferir se ele está falando é a verdade. Nós precisamos ter isso, principalmente no nosso tempo, onde existem muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos profetas. Confiram, não engula tudo que falarem para você, leiam as referências que estão passando, estudem o que eles estão falando para vocês, para que vocês não sejam enganados. A gente precisa ter isso. E diz que os bereanos, coloquei até de vermelho, eles examinavam todos os dias. Porque se a gente não faz igual eles, se a gente não copia essa conduta, sabe o que acontece? A gente se torna cristãos frágeis. Sabe o que é um cristão frágil? Aquele que é incapaz de cumprir o próprio objetivo de ser cristão, que é pregar o evangelho. Então, um cristão frágil é aquele que não consegue cumprir o seu próprio papel. E o que é o papel do cristão? O que é um cristão frágil? É alguém que não prega o que é correto, e não prega de maneira correta, não canta as escrituras, e cantam longe do propósito. A gente tem gente que não cumpre o próprio papel, o quê? Que não evangelizam corretamente. Quando evangelizam, a gente é facilmente enganado na nossa jornada de fé e absorvemos mentiras e nos guiamos por ela. Isso são cristãos frágeis, né? Nós somos destruídos interna e externamente. Correndo mais um pouquinho para a gente terminar. A ignorância não deve ser utilizada como desculpa para o pecado, pois a própria é pecado. Vê-se muito a expressão Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quem é ignorante diante de Deus? Ninguém. Ninguém é ignorante diante do Senhor. Tem um texto, não vai ter tempo de eu ler ele com vocês, mas, aliás, eu vou tentar ler ele corrido. Eu vou só ler, mas na próxima aula a gente fala sobre ele. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desaparecem na terra, como também conhecimento de Deus. Olha só, o conhecimento de Deus está desaparecendo. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubos e mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou o que acuso os sacerdotes. Isso Deus falando. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É o que está aí, ó, Oséias. Está bem no risquinho aí do papel, da maquininha. Oséias 4. Eles, quando mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso.
Eles se alimentam de pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhe retribuirei os seus atos. Agora a gente está em Oséias 4:10. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, que prejudica o discernimento do seu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus, sacrificam no alto dos montes, olha só, fazem coisas boas, fazem coisas do rito de Deus, coisas que Deus ordenou com o coração errado. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebito, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Lembra lá da deusa Diana, que tinha as suas prostitutas dentro do templo? Versículo 16. Vou pular para o versículo 19, depois vocês leem todo. Não, aliás... Está quase terminando. 16. Os israelitas são rebeldes como um bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-las como cordeiros de campina? Efraim está ligado a ídolos. Deixe-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam suas prostituições. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe e seus altares lhes trarão vergonha. Olha só como é que eles pecaram e o Senhor os entregou. Então a gente precisa pensar muito nisso. Seguindo aí, não vai dar tempo, a gente vai seguir isso na próxima aula. A gente volta, eu vou pular só para o finalzinho do slide para a gente ter uma noção. Isso aqui, olha, sacerdócio de todos os crentes, sabe o que significa? Antigamente existia o sumo sacerdote, ele falava com Deus, o povo não. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote falava ao povo. E aí a gente vê que o povo de Israel, a ideia, o sonho de Deus, o planejamento de Deus era que Israel seria como um povo sacerdotal para que os gentios, que já era plano de Deus salvar, vissem a Deus. Então Israel ia ser referência para todos os povos e eles iam ter um papel de sacerdote. Ou seja, ia falar com Deus sobre as nações, iam apresentar Deus para as nações. Eles seriam como um grande clarão. Olha só o que diz lá em 1 Pedro, sobre nós agora. Aliás, Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. Olha só, separando Israel. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. Grava isso. Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as minhas palavras, que falarás aos filhos de Israel. E aí o povo não obedece, e o que Deus faz? Cumpre essa promessa agora na igreja. E aí a igreja se torna o quê? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Sabe o que isso significa? Vocês são sacerdotes agora. Vocês precisam cumprir as funções dos sacerdotes. Quais que são as funções? Orientar e ajudar as pessoas a alimentar e aumentar a sua vida da graça. Cultivar as virtudes, a teologia moral ou humana. Buscar uma purificação e união com Deus cada vez mais. Pregar e ensinar e explicar e exortar. Ensinar aos outros os princípios do Evangelho. Isso é vocês que têm que fazer, todos nós. Visitar os membros. Auxiliar no trabalho missionário. Evangelizar, ouvir confissões e orar pelos irmãos em Cristo. Esse é o nosso papel. Vocês são esses sacerdotes que vão anunciar o reino. Então, se nós não temos o estudo das Escrituras, se nós não estudamos as Escrituras, nós não cumprimos o papel que Deus deu para nós e seremos como Israel, povo reprovado e castigado pelo próprio Deus. E para terminar, se alimentem. Se alimentem da palavra. É isso que nós precisamos.
É isso que nós temos que viver. Esse alimento do Senhor, porque quando nós não alimentamos o Senhor, nós acabamos, além de pecar, nos tornamos extremamente frágeis. O que seria uma fast church? Seria uma igreja de consumo rápido. Seria como um delivery. São essas pessoas que vêm aqui e querem um anestésico rápido para a sua dor. Que é uma palavra que enalteça o seu ego. Que é uma palavra que o console, mas nada além disso. São pessoas que vêm aqui apenas um dia na semana só para ter a sua missão cumprida, sua missão cultural cristã cumprida. São essas pessoas que vivem como igreja supérflua, como igreja rasa, que não se aprofundam no Evangelho. E não se aprofundando no Evangelho, eles não conseguem nem sequer viver o que Deus está dizendo, muito menos pregar. Então, a nossa igreja, a gente precisa entender justamente isso aqui, olha. A Bíblia serve como uma inesgotável fonte de resposta e esclarecimento sobre toda e qualquer questão humana. Dessa maneira, calçando um caminho que leva a Deus como princípio e conclusão. Foca nessa parte final. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E só as Escrituras nos mostram isso. Então a gente precisa entender que enquanto a gente não tem as Escrituras como hábito, nós continuamos intitulando ídolos e ídolos e ídolos no nosso coração. A série Game of Thrones é uma série que vai fazer um círculo de pessoas querendo se assentar no trono, uma disputa no trono. Só que não há essa disputa. Não há uma luta no trono. Deus sempre esteve no trono. Deus jamais sairá do trono. Então cabe a nós o uso das Escrituras para que Deus esteja eternamente entronizado no nosso coração, para que a gente seja apto a chegar no céu e ver Ele sentado no alto e sublime trono. Então aqui a gente precisa entender, João 6, do 60 ao 68. Depois vocês leem sobre isso. Né? A gente precisa entender que nós não precisamos criar igrejas de alecrim dourado. Igrejas onde nós queremos saciar o nosso ego. Igrejas onde nós queremos que seja pregado aquilo que nós desejamos ouvir. Onde nós cantamos sobre nós mesmos. Onde nós celebramos a nós mesmos. Mas que o Senhor seja louvado. Isso é o que as Escrituras dizem. Então, se vocês mandaram alguma pergunta, no próximo a gente vai responder, tá? Depois a gente vai ouvir vocês e poder responder as questões que ficaram dessa aula. Então, é isso, pessoal. Desculpem o atraso, passei 19 minutos do tempo de vocês, me perdoa. Mas é isso. Até a próxima aula.